Estou muito bem acompanhada entre 4 mulheres, mães, também esposas, donas de casa. São mulheres muito à frente do seu tempo e que desafiaram o estereótipo que havia sido criado antes do 25 de Abril para as mulheres. Soltaram amarras e foram mais além pelos seus projetos profissionais. Vamos ouvir os seus testemunhos. Mães da Liberdade, uma conferência promovida pela Câmara Municipal da Praia da Vitória no Dia da Mãe. Anete Ribeiro, Zulmira Maciel, Anaísa Ormonde e Vitalina Evangelho. 4 vozes que nunca se calaram, mulheres que não baixaram os braços quando se tratou de concretizar sonhos. Com a sua irreverência e força, contribuíram para o desenvolvimento da Praia da Vitória. Agora têm entre os 74 e os 90 anos e partilham as suas histórias. Achava que nada metia-me em todos os trabalhos sem custar nada e para a frente é que era o caminho. Ao lado do seu marido, tornou-se uma mulher de negócios. Não foi fácil. Não, ele é que fazia tudo. Ele pouco. E depois era fácil. Ele às vezes é que me pedia coisas que queria comprar. O que é que começou por fazer com o seu marido? Ele estava na mercearia, não era? estava na mercearia e eu fazia muitos aventais para os americanos e almofadões e ele noite ia para as portas vender. Isso já pareceu um princípio da vida. Depois fiz a seguir para o Golfo, 300 donetes, todos os dias às 7 da manhã, que deitava-me às 10 da noite e levantava-me às 2 da manhã, para dar 300 donetes prontas para o Golfo, um ano seguido. Depois por isso ia fazer doces, fazia 11.000 doces por semana, para vários casamentos. Isso aí eu tinha só 2 mulheres de trabalho ao meu lado, que eu não conseguia. Era as Santos, era isso tudo, a gente tem que fazer. A seguir destinei, aí vendia gás para o Fernando Narciso, gás e o Sr. Alberto Martins. Ofereceu para a gente vender colchões dele e muitas coisas dele e dava 10% à gente. Foi assim que o negócio foi evoluindo e criaram o seu próprio nome. As empresas iam devagarinho. A última, a que foi a melhor, foi a Casa Vitória. Aí era o tempo dos americanos, a gente vendia muito, ganhava muito dinheiro. Isto aí foi bom. Mas depois fui sempre apenado, um lado para o outro, e bem bom. Então eu ia ao continente, eu ia atrás dos montes, ia a todos os lados, às casas particulares, que faziam coisas para o bebê, as suas rendas, as suas camiselas. Eu ia mesmo às próprias casas, porque comprava aquilo muito mais barato. Pode-se dizer que era o homem dos negócios? Eu, quando ia às compras, eu passava os meus armazéns e não me esquecia de nada. Eu não comprava uma coisa que já tivesse cá. E aquilo era direitinho. E o meu marido ia comigo. Eu ficava a brincar com as pequenas que estavam nos cortejos. Não só Vitalina Evangelho fugiu ao ideal de mulher estabelecido antes do 25 de Abril, dona de casa, mãe e esposa. Anaísa Ormonde também teve lugar de destaque no tecido empresarial. Também tive a ajuda de 6 empregados que eu tive, que ainda hoje em dia eu choro por eles. Foram como família para si? Como família para mim e muito meus amigos. A senhora começou porque faltava um funcionário na loja e achou que, embora já tivesse filhos na altura, devia fazer algo mais pela família, não era? E também porque sentia que tinha vontade de fazer, não era só ser dona de casa. Não, tinha. E quando tomei aquela reação que tive, de dizer assim, agora quem vai trabalhar aqui sou eu, não precisas de meter mais empregado nenhum, eu senti mesmo aquela força que devia ter. Tinha cerca de 30 anos. Eu fui para o balcão atender às pessoas e depois meti-me no estúdio
tinha um empregado lá que eu gostava muito dele, que ele mesmo era muito meu amigo, e eu disse assim à José Aurélio, eu gostava de tirar uma fotografia. Ele disse, eu vou arranjar as coisas e a senhora vai tirar. E ele é que me ensinou. Passou a ser fotógrafa também. Passei a ser fotógrafo no estúdio e reportagens de casamento. E agora para batizados e coisa eu não ia muito. Porque eu gostava mais de estar com gente grande. E continuou a progredir, a aprender e a assumir cada vez mais os negócios. Pois, eu aprendi também muito, foi com um cunhado meu que trabalhava de fotografia. E eu, ao princípio, ele trabalhava no meu quintal, que era fotografia já lá minuto que ele fazia. E isso serviu de modelo. Ele, quando queria experimentar lá não sei o que era, que ainda percebia nada daquilo, ele chamava por mim. E eu é que servia de modelo para ele tirar lá as fotografias que queria para ver o que é que precisava. Do Faial, Zulmira Maciel, aos 16 anos, ouvia às escondidas uma determinada estação radiofónica para que nem o pai nem a Pete soubessem. Aos 19, emancipou-se, mudou-se para a terceira para ser independente, mais uma mulher à frente do seu tempo. Eu sei que fui porque eu realizei os sonhos, eu consegui concretizar os sonhos que eu tinha. Não havia escolas na praia, eu além da minha escola primária, eu ambicionava que as crianças estudassem, que fossem mais além, e os pais não podiam. E eu contatei um colega meu e fizemos uma espécie de um externato, e com que condições? Nenhumas. Umas mesas de império e uns bancos de império, e uns 4 partidos que a Câmara me cedeu. E ali nós lecionávamos, passava por ali 100 e tal crianças durante o dia. Passavam por ali os meninos que estudavam connosco e à noite os meninos ricos que iam para a explicação. Ainda antes disso, a senhora usou ser professora e sair aos 19 anos do Faial. Se calhar aí isso foi o seu primeiro grande passo. Foi o meu primeiro grande passo, porque os meus pais não queriam que eu saísse de casa, porque queriam que eu fique... Eles diziam-me que durante o ano ia aparecer escolas com professores que me tinham atestado médico, e eu disse, não, eu tenho um diploma na mão, e como eu tenho um diploma eu quero fazer uso dele, eu quero ser independente, eu quero ganhar o meu dinheiro. Foi para isso que eu estudei. E o lugar que me pareceu mais propício, mais perto, foi a terceira. Casou com quem namorava desde os 14 anos, mas após a união surgiu mais um desafio. E logo depois de casar 3 dias, o meu marido foi chamado para ultramar. E cá novamente mostrou que era uma mulher de armas. Mostrei que fiquei, graças a Deus não tinha filhos, continuei a minha vida, fui para a Fonte de Bastardo novamente, que eu já lá tinha estado, e comecei a incutir no espírito daquelas crianças que eles precisavam ir mais além. E ajudei muito um miúdo que eu via que era muito esperto e que os pais não tinham possibilidades, e eu ajudei-o, e ele chegou a chanceler do consulado português no Canadá. Eu, quando me vejo, digo sempre, eu devo isto à senhora, e eu digo, não, tu deves isso à tua cabeça, à excelente cabeça que tu tinhas. E naquele ano já foram, na Fonte de Bastardo, isto em 1963, já foram para o Liceu de Angra várias crianças estudar. E quando cheguei aqui à praia então, comecei sozinha, mas sozinha não podia. Liguei-me ao professor Tomás, que era um excelente amigo e um excelente professor, uma excelente cabeça, uma excelente pessoa. Como pessoa, eu nunca vi uma pessoa tão boa, com um caráter tão bom como aquele senhor. E já não está entre nós. E nós, durante 11 anos, nós já aguentámos o ensino aqui na praia. Não havia escolas nem preparatórias nem secundárias. Já Anete Ribeiro sempre gostou de se destacar pelo seu aspecto diferente. O cabelo, a roupa, o calçado. Foi natural para si ser cabeleireira, tal como a mãe. Para mim, quando via pessoas assim mais arranjadas, ou assim, eu adorava isso, eu gostava de ser daquela maneira. Nunca tive assim vergonha de ter coisas novas, não gostava de coisas iguais aos outros. Não me importava que os outros estivessem igual. Até se alguém me perguntasse onde é que comprou, onde é que fez, eu dizia logo e oferecia-me para comprar. Nunca fui assim a dizer que não ou a esconder-se qualquer coisa. Não, e aconselhei sempre muitas pessoas a mudar, porque as pessoas gostam, mas as pessoas têm muito receio do que dizem. E acho que é uma coisa que as pessoas não têm bem a confiança, têm medo de fazer. E eu sempre incumbi muito nelas, dizer assim, olha, muda um bocadinho, ou faça nuances de uma cor, ou faça nuances, e depois vai ver que devagarinho vai. E as pessoas aí iam, porque as pessoas gostam.
Agora a mudança que é o problema. As pessoas gostam. Mas tem ideia que foi uma mulher à frente do seu tempo? Pois, Ou essa ideia tem-na mais agora do que propriamente na altura? não, as pessoas é que me diziam, que por mim nunca tive bem, queria era coisas diferentes e tentava até, por exemplo, unhas e fosse sapatos, e dizia à minha mãe que eram os outros sapatos. E depois tinha uma prima na América que me mandava um monte de roupa nova, que havia uma fábrica, eles trabalham uma fábrica de sapatos muito famosa na América, e os sapatos número do modelo, eles não davam aos empregados. E então mandavam-me caixotes e tinha sempre uma coleção de sapatos, uma coisa maravilhosa. A guerra colonial levou-a até a África. Lá o medo fê-la pegar numa metralhadora por recear que lhe tirassem o filho. Com o marido tantas vezes ausente, foi mãe e também pai. Eu casei num domingo e embarquei na quarta para Lisboa. No casamento. Só que tinha havido um ataque muito grande lá num rio, tropa nossa. O meu marido seguiu e eu fiquei em Lisboa na casa da minha tia, porque o meu pai era do continente. E eu fiquei em Lisboa na casa da minha tia. Ao fim de 15 dias é que fui para a Guiné, onde tinha um casal que era aqui da praia, já faleceram os dois, é que me foram esperar ao aeroporto. E tive todo o dia sem ver o meu marido, sem nada. Quantos anos é que teve na Guiné? Tive 2 anos de uma vez e depois fui em Savoia em setembro de 73 e vim em 1 de maio, que foi na altura depois da Revolução, que tive que me vir embora. O meu marido queria por força que eu me viesse embora com o miúdo, para não estar um miúdo sozinho lá, nem eu, que a gente não o vi. Mesmo depois não via o meu marido. Eu estava sozinho, ele queria por força que me viesse embora. E acabei por vir realmente, só com a mala na mão, que faz-me lembrar uma canção que havia, e pronto, e assim foi. E se fosse agora, como seria? Hoje em dia, eu não tinha medo de principiar qualquer coisa, porque sabia dar a volta. Mudariam algo? Fazia tudo igual. Gostei muito daquilo que fiz e tenho muito orgulho nisso. Ainda hoje em dia, quando eu falo com pessoas que me dizem a senhora que trouxe as minhas fotografias, como aqui já aconteceu, 2 pessoas que exigiram a mim, há 50 anos que eu tinha tirado as suas fotografias de casamento. E quando saio assim para algum sítio, às vezes encontro pessoas que me dizem a senhora que me trouxe as minhas fotografias de casamento e eu fico tanto feliz. Ainda gosta de tirar fotografias? Eu nunca mais experimentei. Mas parece-me que se tivesse um estudo, assim, onde os meus filhos estão, e eu ainda tirava uma fotografia. Eu não sei, eu acho que o fiz bem feito. Eu acho que fiz o meu trabalho bem feito. As liberdades que vieram agora e as condições sociais que vieram agora, talvez se houvesse naquele tempo eu não o teria feito, porque haveria escolas onde as crianças pudessem estudar, haveria meios, a educação era diferente, a educação era gratuita. Naquele tempo precisaram de um empurrão e eu dei esse empurrão porque o preço era um preço módico, que era um barato, que nós fazíamos isso, e quem não podia pagar estudava da mesma maneira. Eu acho que fazia tudo igual. Tudo igual. Eu adorava o meu trabalho, adorava as minhas clientes. Eu estou reformada, reformei-me há 3 anos, mas é uma das coisas que sinto muita falta e senti um bocadinho de desgostozinho. Tem-me sido muito difícil sair dos meus clientes e das pessoas e assim. Tem sido muito difícil, mas a vida é assim, tem que ser. E a vida tem sido boa? Pois foi, mas meu marido já me faleceu há 26 anos. Fiquei sempre a tomar conta da minha vida, mas o meu marido partiu-se em vida. E depois os filhos ficaram a tomar conta, mas não deram tanto jeito. Eu comprei só para mim, havia modas, onde vendia as minhas roupas, aí é que arranjei um dinheirinho para mim e eu estou vivendo com ele. Tem sido boa, graças a Deus. Tem sido boa, a vida tem sido boa e estou muito feliz dos meus filhos estarem a seguir a vida que a gente tinha. Tem tanta coisa para dizer, mas agora não posso dizer mais. Eu tenho que agradecer à vida porque ela foi boa.
Depois que o meu marido veio do ultramar, nós construímos uma vida, tivemos 3 filhos que estão bem na vida. O único contratempo que eu sofri na vida há 4 anos foi a morte dele. Mas de resto eu sou muito feliz, eu tenho 3 filhos que me adoram, que gostam, que me mimam e eu sinto-me feliz. Assim, tive também, não se deve falar em doenças, mas tive muitos problemas de câncer também, mas felizmente superei isso tudo e a minha vontade sempre era trabalhar. E quando saísse no hospital, ou fosse onde fosse, queria comprar uma roupa nova e queria trabalhar. Portanto, eu trabalhava sempre. Tem tido sempre garra de dar a volta aos desafios da vida? Sim. Eu, por exemplo, fui operada, o médico era o meu cliente e a doutora eram meus clientes e chegaram à minha casa ao fim de 8 dias, foram fazer uma visita e eu pensei que era para fazer visita. Como eram meus clientes e disseram, não, a dona tem que se endireitar, empurraram-me assim nos ombros para trás, tem que se endireitar e vai começar a atender 1 ou 2 pessoas por dia. E disse, o quê? Não vou. Disse, vai já atender aqui a doutora Lígia, na altura a doutora Lígia, que já faleceu, e assim foi, a partir daí comecei a arranjar a minha mãe, a minha irmã, assim, foi a minha fisioterapia, as minhas coisas, foi tudo sempre o trabalho. Testemunhos de um tempo que antecedeu uma mudança tão aguardada. Contrariando o que lhes era imposto na época, Anete, Zulmira, Vitalina e Anaísa souberam dizer basta e triunfar numa sociedade que existia a pensar nos homens.